Senhor presidente, Vossa Excelência Ayrton Senna, ontem, Complexo de Interlagos concedido. Ontem, presidente, na Fundação, no Instituto Fernando Henrique... Já está valendo seu tempo, Natalina. No Instituto Fernando Henrique, teve presente o ex-ministro Raul Jungmann, que fez uma palestra esplendorosa, uma palestra extremamente importante sobre segurança pública no Brasil. Senhor presidente, a situação é calamitosa, como nós sabemos, e agora confirmado pela palestra do ex-ministro Raul Jungmann. Diz o ex-ministro Raul Jungmann que os jovens de 15 a 24 anos, moradores da periferia, são o grande motor da criminalidade do Brasil. A maioria são rapazes negros, pobres, desempregados, com baixa escolaridade. 30% dos presos do país têm de 18 a 25 anos e outros 25% têm de 25 a 59 anos. O ex-ministro falou também que nós temos 750 mil presos e mais 600 mil mandatos de prisão esperando a vez para serem executados. Disse também que São Paulo, 90% das unidades prisionais são comandadas pelo PCC. Não é o diretor do presídio nem a Secretaria de Assuntos Penitenciários. É o PCC que comanda 90% das unidades. Que essa organização tem 30 mil membros. Não sou eu que estou falando, foi o ex-ministro Raul Jungmann. 30 mil membros, dezenas e dezenas de advogados, operam em todo o Brasil e mais 5 países da América Latina. Diz o ex-ministro Raul Jungmann que o Rio de Janeiro vive uma metástase do crime. São 830 comunidades de povo no Rio de Janeiro que estão com 1,5 milhão de habitantes que vivem sob o domínio exclusivo das facções criminosas. Disse o ministro que o crime organizado no Rio de Janeiro está em todas as instituições públicas, todas, sem exceção. Todas estão com representação interna do crime organizado. E disse também que muitas instituições da sociedade civil também estão dominadas pela organização criminosa no Rio de Janeiro. O ministro disse que o risco do Brasil é se tornar um Rio de Janeiro no inteiro, se transformar num Rio de Janeiro no inteiro. Ele defendeu o Sistema Único de Segurança Pública. Ele disse que houve um desleixo dos governos brasileiros, vários governos, de deixar a segurança pública exclusivamente sob o comando dos estados. E, se não houver um sistema único com governo federal, governos estaduais e municípios fechados em cima da segurança pública para reverter esse quadro tenebroso, o Brasil vai se tornando, cada dia que passa, um México. Vocês sabem que no México, o crime organizado disputa com o governo. E muitas vezes ganha do governo. Ganha do governo no México. Também criticou a questão da distribuição de armas, da ampliação do número de armas entre a população, porque poder de fogo de armas da população é muito menor do que poder de fogo de armas das quadrilhas que usam armas do tráfico de armas, que é praticamente livre no Brasil, né? No Brasil, o tráfico de armas é praticamente livre, com a participação nos lucros de vários elementos do poder público. O ex-ministro Jungmann disse que no Brasil existe 70 facções criminosas em plena atividade no país, que disputam os jovens com a sociedade e que ganham os jovens da sociedade. A palestra dele foi eivada de pessimismo e de espanto, porque ele disse que nós estamos no dia a dia perdendo a luta, perdendo a guerra contra o crime organizado. O Brasil vai se transformando num país do crime, já é
e vai cada vez mais, e o crime vai se tornando mais forte do que o próprio governo, seja o federal, seja o estadual, seja os municipais. São as palavras do ministro Raul Jungmann, que eu acredito que tenha propriedade para expor e para dar os dados e fazer as suas considerações sobre o tema. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Obrigado, vereador Gilberto Natalini. Também não faria nenhum comentário, mas só para lembrar que aqui em São Paulo foram transferidos os chefes das organizações criminosas para os presídios de segurança máxima. O atual governador adotou algumas medidas que não tinham sido adotadas anteriormente. Verdade, mas as ações do crime organizado não retraíram, estão continuando e estão aumentando. Não adiantou fazer isso.